Olá pessoal, boa noite, boa noite. O nosso convidado já está aqui, deixa eu já convidá-lo. Olá pessoal, boa noite, boa noite. O nosso convidado já está aqui. Oi Michel, Oi, Jean, tudo bem? Como vai? melhor agora. Todo colorido atrás, hein? Isso aqui foi uma decoração para o meu aniversário, que também é em junho, e aí eu deixei aí para o mês do orgulho, porque é um mês que a Você gente tem faz uma aniversário série. em junho também? Qual foi a sua data? Sou geminiano, dia 19 de junho. Ah, o meu foi anteontem, quinta-feira, dia 25. Aí você não é mais geminiano, né? Não, Qual é o signo depois de Gêmeos? câncer. Câncer, isso mesmo. E Câncer. aí eu deixei para o resto do mês, mas tá tudo arco-íris aqui, ó. Não, e deixa eu te falar. Eu fui procurar alguma coisa colorida, eu não tenho nada da nossa comunidade aqui em casa. Lembra que eu te falei? Eu vou tirar a sua carteirinha de LGBT. Porque um Faz isso LGBT sem não. nada, arco-íris, não é LGBT. Não é, Inclusive, menino? eu tô falando em todos os espaços que eu tô participando. Ó, tem algumas pessoas reclamando, pedindo libras aqui, tá vendo? Eu Oi, tenho Charles. muitas pessoas É o Charles, eu conheço me ele. acompanham e que querem também acompanhar, ver o que está falando em Libras. Charles, eu não vou conseguir falar tudo em Libras, porque também precisa traduzir a fala do Do Jean. Jean, mas eu acho, eu dar uma opinião aqui para o Jean, que nas próximas ele tente fazer e garantir a acessibilidade. Eu estava fazendo antes dessa aqui agora uma live também em Libras. A gente teve problema lá com o Carlos. Inclusive, avisar as pessoas que estão entrando aí no meu perfil. Me desculpa, a gente teve problema na live com o Carlos para falar sobre as declarações da Luísa, mas a gente vai mudar a data para segunda-feira e eu vou anunciar para todas as pessoas. Acalmem, viu? Vou anunciar novamente. Desculpem, tem problema. Tinha muitas pessoas que Olha, vou entraram. até, vou até pegar aí, ó. Desculpem. Mas o Charles, Michel, ele me conhece, ele sabe que eu sou um entusiasta da Libra. Eu já tentei fazer o curso, mas infelizmente eu sofri um ataque homofóbico dentro da sala de aula e eu perdi, à época, o estímulo para poder fazer, mas eu preciso voltar. E eu conheço o Charles, eu sou próximo dele. Um abraço, Charles. Acho que é o oi, acho que eu faço isso. E Abraço. diz, ó, ele tá falando sim, desculpa, eu não vou conseguir fazer tudo, mas a gente vai começar. E assim, é o meu compromisso sempre, né? De tentar sempre fazer o que eu consigo fazer e conseguir garantir Se Libras, né? A 2021 comunicação é importante. Se em 2021 tudo voltar ao normal no início do semestre, eu pretendo fazer o meu curso de Libras ali na IFB, no IFB, porque lá que faz e eu gostei muito do curso de lá. Mas, Michel, deixa eu primeiro fazer o agradecimento por você ter aceito o convite, gratidão. Eu tenho a minha admiração por vocês na militância, é com muito respeito isso que eu falo, não é puxando o saco. Eu acompanhei um pouco o trabalho de vocês no ano passado, ali na criminalização, por isso me aproximei de vocês. Então, primeiro, muita gratidão por todo o trabalho que todos vocês do cenário da militância fazem por nós, tá bom? Então, gratidão. Pessoal, meu nome é Jean Charles, eu sou o idealizador da Propósitos, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tem uma ramificação do meu trabalho que é voltada para a comunidade LGBT e também eu sou idealizador da Vida de Cinéfilo, que é esse bate-papo que está acontecendo toda sexta-feira e agora na semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, a gente está fazendo todo final de semana essa trilogia de bate-papo. E o Michel está aqui para conversar comigo sobre o Milk. Eu vou deixar o Michel se apresentar para vocês, porque tem uma galera também do meu perfil. Vou deixar ele se apresentar e vou dando as boas-vindas aqui pelo pessoal no outro perfil, tá, Michel? Se apresenta para o pessoal, por favor, Michel.
Então, gente, meu nome é Michel Platini, eu sou ativista de direitos humanos, sou tradutor de Libras. Vocês viram que eu já cheguei aí falando Libras. Sou um defensor da causa pelos direitos humanos, os direitos da população LGBT. Tenho me organizado há muitos anos e tentado usar minha voz para tentar garantir direitos humanos e civis da população LGBT, né? Mas eu já passei por diversos espaços, tive a honra de presidir o Conselho de Direitos Humanos do DF, presidi o Grupo Estruturação, presido atualmente o Centro do DH, tive a honra de organizar por muitos anos a Parada LGBT de Brasília, organizo a Parada LGBT de Taguatinga e aqui em Brasília represento a Aliança Nacional LGBTI, que é uma entidade internacional de convergência política para a causa LGBT. E olha o filme que nós escolhemos para conversar, né, Michel? Gente, o Michel, ele visitou o Museu do Milk e durante o nosso bate-papo vai ter uma pergunta específica para ele falar que experiência incrível que deve ter sido frequentar aquele ambiente, né, Michel? Nossa, foi uma experiência incrível, não só visitar também o museu, mas como visitar Castro, em São Francisco, que respira o sentimento de Milk, que respira esse movimento que foi iniciado ali, não só por Milk, mas diversas outras lideranças que fizeram o movimento LGBT no mundo, mas que se organizaram ali em Castro, que é é como se fosse a capital LGBT do mundo, né? Todo mundo, quando pensa em um espaço que quer viver, envelhecer, e quer viver a sua velhice, como LGBT, pensa em Castro, pensa em São Francisco. São Francisco. Inclusive, assim, eu tive várias, nas instituições que eu visitei, eu tive diversas falas de instituições lá que falavam o seguinte: muita gente vem para cá, para São Francisco, para Castro, sonhando com a vida diferente, pensando que a vida vai ser diferente, e vê que às vezes não era como ela pensava que ia ser. Castro é um lugar difícil, São Francisco é um lugar muito caro nos Estados Unidos, e tem os problemas que tem, como todos os lugares do mundo. Agora, não deixa de ser um lugar mágico, porque tem bandeiras LGBTs em todos os lugares. Para vocês terem ideia, até a faixa de pedestre é arco-íris, é colorida, né? Que lindo. Michel, para a gente poder começar, assim, o pessoal que está nos acompanhando, a primeira pergunta vai até para vocês, gente. O Charlie já falou que já viu o filme. O resto da galera que está aí, se vocês já viram o filme, comenta para a gente. Michel, como foi para você? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Por que que você indica o Milk para as pessoas assistirem? Por que que você indicaria o Milk para as pessoas assistirem? Primeiro porque o Milk é um filme que retrata uma história real, de um personagem real, da vida real, que foi uma liderança LGBT, que chegou a ocupar o primeiro... Aqui no Brasil seria equivalente a vereador, né? Um cargo de vereador. Ele chegou, foi o primeiro homem gay da história no mundo a ocupar um cargo público eletivo, né? Então, primeiro porque é parte da nossa história. Então, ele é um filme que é muito importante que todo mundo assista, porque ele traz um pouco da história de luta da comunidade LGBT, os primeiros levantes, o movimento dos apitos, de deixar muito claro como que tudo começou, né? E o filme do Milk, a história de Milk acontece mais ou menos naquele mesmo período em que houve a Revolução de Stonewall. Então é um filme que traz a história da comunidade LGBT, de luta pelos direitos civis, pelo reconhecimento da voz, de participação política. Então ele é um filme que traz um pouquinho da nossa história. Legal. Michel, deixa eu te falar. Eu tô com o outro perfil aberto aqui. Gente, o Vida de Cinéfilo que está falando com vocês, sou eu que estou fazendo a interação com vocês, tá bom? E aí, Michel, não se preocupa com os comentários que eu vou dar o feedback todo pro pessoal e também para você, tá? Para você só não se preocupar. Michel, o que você mais gosta da personagem do Milk?
da interpretação do Sean Penn e da pessoa mesmo do Milk. O que você mais gosta, que você gostaria de pontuar da personagem Milk? Então, é uma história instigante, né, que fala dos processos organizativos da luta pelos direitos humanos e civis da população LGBT, mas ele vive paixões ali no meio da história, das construções políticas do Milk, de tudo que ele estava tentando construir para a comunidade LGBT. Ele também vive as coisas, não deixa de viver o afeto, de viver paixões. Então é uma figura muito intrigante, né? Intrigante. Mas é uma figura também que chama muita atenção, né? Parece que ele tem uma estrelinha na testa. Você quer seguir o Milk, né? Até os movimentos que ele faz de construção da luta, de organização, quando ele se coloca como porta-voz, ele vai lá, puxa o megafone e faz o grito dele de voz. Quando ele começa, ele tem uma narrativa, ele começa sempre se identificando: meu nome é Milk, né? Eu sou Milk, eu vou agora conduzir vocês, eu vou carregar vocês a partir de agora. Eu estou aqui para recrutá-los. Eu estou aqui para recrutar vocês. Isso mesmo. É uma fala muito recorrente dele. Então é uma história muito apaixonante. Também porque ele tem histórias com todas as pessoas que carregam não só a vida política do Milk, mas que traz para ele outros componentes. São os afetos, as paixões que ele vive ali no decorrer da história, o último discurso dele, a coragem dele diante dos problemas, a construção de alianças, a busca de apoio também, né? E Eu também o acredito. envolvimento em outras lutas, não só a luta LGBT, né? Pois é, porque no filme retrata muito bem isso. Ele, na verdade, ele não só pega a bandeira LGBT, ele vai na bandeira dos idosos, não é isso? Ele vai. Tem uma reunião no filme que ele participa, Michel, que eu fiquei muito intrigado. A impressão que eu tive era que todos ali eram caminhoneiros héteros, entretanto, um trabalho que ele fez alinhou com as empresas de contratarem motoristas homossexuais, caminhoneiros, não é isso? Essa e tinha uma outra luta dele também, que era a dos cachorros, né? A questão da onde as Foi a pessoas primeira podiam. lei que ele fez, né? Não, ele começou a se envolver, a perceber que não dava para ele falar só dos direitos da comunidade LGBT, que ele tinha que se envolver também nos outros problemas da comunidade. Com E aí toda a comunidade. ele começa a identificar pontos, lugares que ele podia atuar, né? E no meio disso, ele vai encontrando alguns personagens que se tornam importantes na história, né? Na construção da história da eleição do primeiro vereador, da chegada dele ao poder, até o assassinato dele, o extermínio dele, e assim como a gente teve aqui no Brasil o extermínio da vereadora Marielle Franco, né? Michel, a pergunta não está no roteiro e eu fiquei com muito medo de perguntar para você, mas eu acho que só pelo tom que você falou dessa resposta eu vou ter coragem de perguntar para você. Se o Jean Willis estivesse aqui no Brasil, você acredita que ele estaria sendo perseguido? Se o Jean Willis ou se o Milk? Não, Jean Ou Willis. Jean? Ah, Jean Willis. não, sem sombra de dúvidas, né? O Jean Willis o Bolsonaro é produto do Jean Willis, né? Por mais que o Brasil tenha se inclinado mais para o fascismo do que para seguir as ideias, as bandeiras que o Jean carregava, você tinha uma dicotomia muito intensa. E em 2011, eu lembro muito, é muito claro que após a eleição de 2010, que foi a primeira eleição do Jean Willis na Câmara, e nós fomos lá, o Grupo Estruturação, receber todos os parlamentares na Câmara, no Congresso Nacional, e o Bolsonaro começou a gritar lá no meio da situação, e a gente conheceu o Bolsonaro ali, naquela hora. Então não era uma figura conhecida. E o Jean estava chegando na Câmara, e o Bolsonaro tentando colar no discurso do Jean, tentando colar nesse debate que o Jean trazia, nessa luta por identidade, por respeito, por igualdade de gênero, de orientação sexual. Ele colou
e tentou seguir junto com a trajetória que o Jean ia começar a fazer ali agora. Então, sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro é produto do Jean. Infelizmente, o Brasil inclinou para um fundamentalismo muito mais do que a gente esperava. E o Jean não conseguiu, no contraponto, não porque ele individualmente conseguiria fazer isso, ou seria possível, mas ele não foi possível a gente ganhar essa disputa de narrativa. Infelizmente, o fascismo naquele momento ganhou. E eu acho assim, é muito triste que o Jean tenha que ter saído do Brasil, é muito triste que a gente o país abrir mão de uma representação política. Isso é um ataque à democracia, mas sem sombra de dúvidas ele seria perseguido, porque o Brasil se arrasta no fascismo e a gente que está aqui está denunciando isso. Mas não seria fácil para o Jean no Congresso, ainda mais ele que tinha recebido muitas ameaças e vinha pedindo o apoio do país para enfrentar as ameaças, para se manter vivo, para ter segurança, né? Gente, é importante ficar claro, até para que talvez você que está vendo esse vídeo depois de gravado e depois de salvo, o cenário do Mil que acontece ali nos anos 70. E ali a gente vê uma mão religiosa se envolvendo em todo o meio político. É algo tão similar com o que a gente está vivendo hoje, né, Michel? E aí, Michel, eu quero te fazer essa pergunta. No filme mostra muito bem o poder do público religioso, de uma camada do público religioso dentro da política, e é impossível a gente não lembrar do Brasil, e desse Brasil hoje. E eu pergunto para você, como que você vê o cenário do Brasil hoje, o cenário político associado, infelizmente, com a religião? Então, ali a gente tinha uma líder muito eloquente do movimento fundamentalista, que era Ana Ana Bright. Bright, né? Isso. Se você depois assistir, um documentário chamado O que a Bíblia realmente diz sobre a Eu já homossexualidade, vi, eu já assisti. ela é muito atuante também lá, né? Então ela foi uma das vozes mais ativas do fundamentalista, era uma mulher que representava os movimentos religiosos nos Estados Unidos, era protestante, e ela era uma voz, assim como a gente tem aqui no país, outras vozes que não têm outra finalidade a não ser disputar ou tentar retirar os direitos da comunidade LGBT. Então, num país nós temos diversas lideranças de movimentos religiosos. Infelizmente, eu por muito tempo só debati com pastor, com padre. Hoje a gente ainda debate com outras pessoas, com outros setores, mas por alguns momentos na militância LGBT eu só debati com o pastor, com o padre. E só quem se colocava na contramão de entender a evolução que a sociedade faz, ou reconhecer a diversidade que está presente na sociedade, a igreja se coloca em alguns momentos como se coloca de maneira muito eloquente, de maneira muito decisiva, não só agora contra os direitos da comunidade LGBT, mas em outros momentos da história se colocou se colocou em defesa da escravidão da população negra, se colocou em defesa da manutenção de uma sociedade patriarcal, machista, que excluía as mulheres de qualquer processo político, qualquer processo de participação política. Infelizmente, a igreja, na história da humanidade, em alguns momentos ela pediu desculpa e outros não, mas em diversos momentos ela esteve do lado mais equivocado, e agora continua. A gente não pode dizer que ela não continua. É claro que tem alguns movimentos que se distanciam desse processo, mas deixa eu puxar aqui, ô Jean, porque o meu cachorro... Cachorrinha? Coloca ela. Peraí que eu vou fazer ele participar aqui. Porque... Adoro, é ao vivo, eu gosto disso. Ai, tá que aqui fofo! participando. Porque ele tá querendo... É ela ou ele? Ele é o Chantilly. Mas ó, você vê que ele Chantilly? não liga muito para gênero, não, né?
que ele tá aqui, ó, com um negocinho no Que cabelo. gracinha, gente. É. Qual é o nome dessa raça mesmo, Michel? Ilhaça? Ele é o É. Lhasa Apso. Isso. Isso. E foi Nossa. adotado. Inclusive, todo Ô, mundo gente, adote. adotado, Não gracinha. compre, a gente tem que adotar. Não dá para fazer dos pets, dos animaizinhos, que são tão importantes, né, para nossa vida, para a convivência humana, uma mercadoria, né? Então, tanto eu quanto eu sempre incentivo que as pessoas adotem. E aí o Chantilly é um Michel, petzinho adotado. antes de você continuar, deixa eu dar uma dica para o pessoal. Gente, vocês que estão começando agora a frequentar ao vivo e tudo mais, caso vocês não queiram que os comentários fiquem subindo aí no rosto tão bonito do Michel, vocês vão no centro do celular de vocês, só aperta no meio que vai sumir, vai ocultar os comentários. Aí fica livre de você não ter esses comentários subindo na cara de vocês, tá bom? Michel, vamos lá. Na verdade, a gente está vivendo um cenário muito triste no Brasil. E deixa eu pegar o nome dela aqui de novo, que eu sempre só decoro só. A Anita Bright, gente, ela é uma militante fundamentalista religiosa no filme dos anos 70. Eu estava assistindo, Michel, o filme de amanhã, que vai ser o Orações para Bob, que o tema de amanhã é fundamentalismo Ah, eu amo religioso. Orações para Bob. Amanhã a gente vai estar É um falando dos filmes sobre ele. mais lindos que eu já assisti na minha vida. Nossa, e eu tava assistindo agora a cena que ele se suicida. E É muito eu triste. tive que me conter para tomar banho, para me preparar, eu me desvincular do filme e me concentrar no Milk. E eu tava assistindo o filme agora, e o discurso que a gente vê no Milk, que é: os professores gays estão recrutando as nossas crianças para serem gays, aquela coisa toda. E o Orações para Bob, pessoal, passa-se nos anos 80, ou seja, o discurso dos anos 70, ele vai se propagando ali nas gerações até chegar nos anos 80. Então vem uma geração com esse pensamento torpe de que os professores estavam recrutando crianças para serem homossexuais. Michel, estamos em pleno ano 2020. Brasil. Um governo completamente desgovernado. Uma situação perigosa para a gente, comunidade LGBTQI+. Michel, quem você acha que hoje, no Brasil, são as nossas Anitas Bryan, com esse discurso fundamentalista religioso? Se você puder falar nome, é claro. Então, eu não vou nominá-los para não dar fama para eles, né? A gente tem um acordo Isso, aqui de não nominar exatamente. fundamentalista para não dar fama. O último fundamentalista que a gente nominou muito e ele chegou aonde ele não deveria chegar, ele está ocupando agora o Palácio do O Planalto. maior cargo do Mas nós executivo. temos muitos fundamentalistas, muitos. Num Congresso Nacional, diversos, na Câmara, diversos. Tiveram alguns que tiveram a audácia de ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, mas aqui no DF e no Brasil inteiro, esses diversos fundamentalistas estão apresentando projeto de lei para proibir, por exemplo, que pessoas trans participem das atividades esportivas, porque há a proposição em diversas assembleias legislativas, inclusive no Congresso, para impedir que mulheres trans participem na modalidade esportiva feminina, que homens trans participem na modalidade masculina. Ou seja, eles querem impedir que a população trans participe de forma profissional do esporte. Mas não só isso, né? Recentemente, eu fui presidente do Conselho de Direitos Humanos, nós ganhamos a ação contra o governo, foi declarado inconstitucional o Estatuto da Família, mas eles se utilizavam da religião, por exemplo, e a bancada fundamentalista da Câmara, para retirar direitos, para criar um Estatuto da Família e para delimitar os modelos de família na sociedade. Só esse modelo de família que eu considero, que eu reconheço, pode ser reconhecido pela lei, pelo Estado, para ter garantia dos direitos. Então, aqui no DF, a gente tem uma série de fundamentalistas. No Congresso, nós temos uma série de fundamentalistas. Nas igrejas, nós temos uma série de fundamentalistas. Não compensa... No Palácio do Planalto, nos ministérios, recentemente, a gente deixou de ter um ministro
da educação fundamentalista, mas era um dos Nem me ministros fala daquele trem. mais fundamentalistas. Então, existe no executivo, no governo federal, instalado, arraigado, com os tentáculos ali, todos postos nos órgãos dos governos federais, na Fundação Zumbi dos Palmares, no Ministério da Educação, na Secretaria da Cultura, o fundamentalismo e diversas vozes, assim como a Anitta, que tentava arrancar os direitos da comunidade LGBT, que não coopera com a construção da sociedade, que não constrói a sociedade como devia construir, e que sustenta a sua atuação política através de um discurso de ódio. Um discurso de ódio. É muito... Gente, só para vocês poderem entender, que algumas pessoas acabaram de entrar, a gente está falando sobre o filme Milk, interpretado pelo Sean Penn. Ele interpreta o Harvey Milk, que é o primeiro homossexual assumido a ocupar um cargo público em São Francisco, que é ali uma equipe de supervisores que lideram decisões dentro ali de algumas regiões de São Francisco. Michel, eu vou ler um texto aqui agora, pessoal, eu vou ler um trecho de uma fala do Milk no filme, que eu vou pegar para dar a introdução da pergunta para o Michel. E a frase é essa: se tivéssemos alguém no governo que visse as coisas da maneira que nós vemos, como a comunidade negra, que tem os líderes negros e protegem a comunidade deles, sabe, marcar uma presença, marcar uma posição e dizer: ei, eu estou aqui, eu quero a sua atenção. Michel, essa fala me marcou muito. Até 2018, eu não me interessava por política, só o básico, só para ficar ali numa conversa, para não me mostrar que eu sou uma pessoa inculta ou coisa parecida. Mas de 2018 para cá, eu realmente me interessei mais pela militância, me interessei mais pelo poder político. Eu não faço nem um tiquinho do que vocês, Tony, a galera toda faz. Eu acompanhei algumas coisas, mas... Michel, nós precisamos de mais LGBTs em cargos públicos? O que o Milk está falando, ali na década de 70, é o que a gente está falando hoje, de representatividade, né? Então não mudou muito as nossas demandas por representatividade, né? Cara, anos É 70 e viva, 2000, né? olha como é isso. É viva. Não só aqui, quanto nos Estados Unidos, não só aqui, quanto em São Francisco, nos outros municípios do Brasil, em diversos lugares do mundo, a fala por representatividade nunca teve tão viva, né? A gente nunca falou tanto por representatividade, mas ela precisa sair do discurso, ela precisa sair da boca das pessoas que só fala para a comunidade LGBT. A gente precisa que essa voz ou que essa narrativa de representatividade esteja nos espaços efetivos. A gente precisa... recentemente a gente teve a eleição do primeiro deputado assumidamente gay no Brasil, Jean. Você teve a história, teve o Clodovil, que não se identificava, não se reconhecia com a pauta. Tiveram muitos que estavam ou estão ainda no armário, mas uma fala altiva que falava: olha, eu sou LGBT. Na história do Congresso Nacional, que todo mundo conheça, a gente teve a história do Jean, do Clodovil, que negava a pauta, e agora do David Miranda, né? Mas é triste isso. A gente está falando de representatividade, é necessário. Nunca foi tão necessário. Mas a representatividade é da sociedade inteira. A Câmara, o Congresso, a política não representa a sociedade brasileira. Estamos falando de uma população que 60%, mais de 60% dela é uma população negra. E você vai para a representação política no Congresso Nacional, e quanto que a população negra representa no Congresso Nacional. Você está falando de uma população que mais de 50% é composta por mulheres, e o Congresso Nacional tem menos de 10% de representação feminina. É menos do que os países em que as mulheres usam burca, onde as mulheres usam burca. O Brasil tem menos representação política do que os países em que as mulheres usam burca. Então nós precisamos de representação política. Nós LGBTs, a população com deficiência,
as mulheres, a população negra. Esse Congresso e essa política não nos representa. E a gente precisa tocar o dedo nessa ferida. O que o Milk falava na década de 70 é o que está acontecendo hoje. A fala do Milk ela pode ser repetida hoje sem nenhum medo da gente errar, porque ainda nós estamos sem representação política. Ainda é um desejo da comunidade LGBT essa representação política. Michel, eu assisti ao. Até por causa do trabalho que eu desenvolvo, eu não assisto muito ao vivo. Alguns pontuais, até para eu poder pegar conteúdo. Mas eu assisti um dessa semana, a Ananda Putia estava comigo ontem aqui. Ontem a Ananda veio, ela que fez a defesa ali uma das defesas, né? Para a criminalização, né? Da homofobia, isso. E ela veio ontem falar comigo aqui sobre o filme Amor por Direito. E eu assisti um ao vivo dela que ela teve com o Ricardo Salles, e ela falando que, gente, dentro da Câmara dos Deputados e no Senado, nós só temos duas representações, que eu não vou lembrar o nome dos dois, mas um você citou agora há pouco aqui, e aqui no DF a gente só tem é o Félix o nome dele, Michel? Isso, a Fábio Félix. O Fábio Félix. Ou seja, gente, é algo muito ínfimo. Eu fico imaginando, sabe o que, Michel? E você que trabalhou lá internamente, a pressão que vocês deveriam passar. Que devem passar, né? A pressão, as porradas que vocês devem levar. Por isso que eu pergunto e eu decidi fazer essa pauta do orgulho para chamar a atenção das pessoas, porque, vamos lá, Michel, a nossa comunidade, por que ela não busca se politizar? Você tem algum conceito, algum pensamento sobre isso? Por que uma parte da comunidade LGBT... Porque eu fico imaginando, Michel, se toda a comunidade, assim, uma boa parcela dela, se politizasse, se unisse, se consolidasse, seríamos bem mais fortes, concorda? Qual é a sua opinião? Concordo. É claro que a nossa comunidade ela não está livre dos processos de despolitização que a sociedade vive. Ela está no meio da sociedade, ela vive nessa sociedade, a sociedade vive uma despolitização muito grande, muito intensa, e a comunidade LGBT ela não foge disso, mas além disso também, a comunidade LGBT ainda, por mais que a gente pareça que tem um sentimento muito grande de comunidade, mas a gente não tem muito vivo isso, esse sentimento de comunidade. A gente precisava avivar. A gente precisa despertar na nossa comunidade o sentimento de solidariedade. Porque somos nós que estamos morrendo, né? Agora, como que a gente explica um processo como aquele que a Alemanha viveu, em que o Hitler, como líder do país, convoca a sociedade para fazer uma limpeza da sociedade alemã? E aquelas pessoas que estavam lá, como que as pessoas viveram isso, esse processo de violação de direitos, o extermínio de diversas populações? São os processos históricos que a gente não consegue explicar. Mas é um movimento fascista muito lento, né? Ele vai chegando, vai ocupando espaços. Quando a gente viu, ele ocupou um espaço que a gente não imaginava que ele ia ocupar. Não que a gente esteja parado, né? Pessoas como eu, como você, estão fazendo a luta no dia a dia para conscientizar. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, em algum momento, convencer ou construir uma narrativa com alguns segmentos da própria comunidade LGBT, porque está aí na sociedade. E a sociedade vive a despolitização e nós não estamos livres disso, né? Assim, as pessoas que não me conhecem, que estão entrando pelo perfil do Michel, só para vocês poderem entender, eu faço um trabalho de conscientização, de levar conteúdo para a comunidade LGBT também. Mas sabia que eu levo também para a comunidade heterossexual? Porque eu me aproximo deles de uma forma para desmistificar alguns conceitos errados, para quebrar esse cenário de mentiras sobre a nossa comunidade. Entende? É muito importante isso também. Michel, a gente está entrando já às 8h40. Olha só, a conversa é tão boa que corre.
Corre solto. Deixa eu só cumprimentar algumas pessoas que entraram aí, Michel. Se você quiser cumprimentar alguém que você viu que entrou, faça também. Mas, André Cacheta, obrigado, meu querido, por você estar por aí. Algumas Beijo pro pessoas comentaram no André. meu perfil. Seja bem-vindo. Beijo, André. Conhece o André, né, Michel? Conheço o professor André Cacheta. Professor André Cacheta. Vamos lá, Michel. Qual é, A dentro do... Milena tá aqui linda, falando que tá assistindo com os filhos. Ah, que É, eu vi o legal. Rodrigo dizendo que vai melhorar o dicionário dele aqui, com o ínfimo. Foi a palavra ínfimo que eu usei. Eu já expliquei para ele o que era o ínfimo. Ó, tem alguns surdos que entraram aqui. É, o Israel mandou aqui, ó, hoje temos uma face da ideologia de gênero. A Dani É. mandar um beijo para ela. Ai, o Torugo maravilhoso, que é o meu amigo Vitor, tá aí também. A Pati. Michel, deixa eu perguntar para você, qual é a sua ou as suas cenas favoritas do Milk, do filme? Você tem alguma Olha, cena ou cenas favoritas? é triste, mas a minha parte favorita, infelizmente, é aquela parte que ele deixa a gravação, que ele começa a gravar como a última declaração dele e um aviso para todo mundo que ele poderia ser assassinado, exterminado. Mas também uma parte que eu gosto muito do filme é uma que ele consegue se encontrar com o prefeito em um espaço para tentar articular a aprovação de um projeto. Tem muitas partes que eu gosto, mas aqui ele vai gravar o depoimento e que depois o depoimento dele é ouvido e a parte que ele vai articular com o prefeito lá, a aprovação de um projeto que ele vai encontrar o prefeito em um descampado, em que ele entra nos bastidores da política. É a preposição, Michel, é a preposição número 6. É a lei que vai determinar a demissão de professores homossexuais e de apoiadores dos professores homossexuais. Não, acho que ainda não é essa, não. É Essa ele já defende, é essa? Não, ele eu defende. lembro que tem isso. Mas a hora que ele vai encontrar o prefeito em um descampado, que ele consegue o apoio do prefeito, já é esse momento, não? Não, ele vai com o prefeito se encontrar com o militante fundamentalista para poder Ah, o fazer senador. O isso, senador. para O fazer o senador, isso debate, mesmo. porque eles vão começar uma sequência de debates com a comunidade, porque vai ter a votação, né? Vai ter a votação. A minha cena favorita, Michel, que eu gosto, são duas. É quando um garoto que vê, que liga para o Milk, ele é aleijado, ele é cadeirante, para Ele falar a é uma verdade, ele é pessoa com cadeirante, deficiência. uma pessoa com Eu deficiência, lembro que ia se suicidar e que ele tenta encontra se nele esperança, né? E pede conta dele ajuda. esperança, e logo depois passa-se o filme, o Milk dá uma palavra de esperança para ele, dá um aviso, dá um recado para ele, passam-se os anos, o Milk é eleito, tem a questão da votação, está acontecendo a votação para a preposição 6 e o garoto liga para o comitê do Milk e avisa para ele que ele é aquele garoto que estava tentando com pensamentos suicidas. E eu quero só abrir um parênteses, Michel. Seguinte, gente, você que está vendo agora esse vídeo, nos acompanhando, ou o vídeo gravado, se você tem pensamentos suicidas, crises de pensamento suicida, por favor, você não é doente, não tem nada errado com você, mas se você precisa conversar com alguém, eu vou deixar aqui o sinal para você. Liga para o 188, Centro de Valorização da Vida, uma central 24 horas, sem preconceito, não vão te julgar, não vão perguntar o seu nome, mas se você está precisando desabafar, colocar para fora os sentimentos, liga para esse número. É gratuito, até do número do seu celular, tá bom? Michel, você mudaria alguma coisa do roteiro? Não, é uma história real, uma história. Não tem como mudar a vida das pessoas, né? É claro que eu sei que pode, no roteiro ali pode ter um exagero, uma coisa ou outra ali, mas a história é magnífica. O mais importante da história está preservado. Eu amo história real, amo lidar Dois. com. Quando eu Amo, vejo aquela amo. coisa baseado em história real, eu já fico alegre. Eu amo ver filme baseado em história Michel, real. falando em baseado em fatos reais,
do roteiro e tudo. Gente, o Michel esteve em São Francisco, ele visitou a Rua Castro, ele visitou o Museu do Milk. Michel, compartilhe um pouco pra gente dessa experiência que deve ter sido incrível. Você separou algum material aí para mostrar pra gente? Então, eu visitei os Estados Unidos a convite do governo americano. Inclusive, você estava falando do Ricardo Salles. O Ricardo Salles foi comigo. O Ah, governo escolheu. eu viajei com Acompanhou? vocês no Instagram. Foi. Nós fomos convidados, foram 11 brasileiros, ativistas brasileiros que foram convidados para conhecer o ativismo ali nos Estados Unidos. E eu fui visitar o museu que conta parte da história do Milk. Lá nesse museu, que fica em São Francisco, em Castro, São Francisco, tem o paletó que ele usou quando ele sofreu o ataque, sofreu um extermínio, né? A gente não pode falar de outra coisa, o extermínio por parte de um outro vereador, né? De um outro supervisor, e tem o áudio original que ele grava falando da ameaça que ele está sofrendo e da possibilidade dele ser assassinado. Então tem um áudio original. E enquanto você ouve o áudio, você fica olhando para o paletó dele e você tem a sombra dele também no mesmo lugar. É uma coisa impressionante, Você impressionante. chorou, Miguel? Nesse Michel, mesmo, você chorou? chorei muito. Nesse Sério. mesmo museu tem as roupas que as pessoas LGBTs usavam com o triângulo rosa na época da Alemanha fascista. O triângulo rosa era a marca que os homossexuais recebiam para ir pro... Tô tentando encontrar o livro, que eu tenho um livro. Tem um livro? Tenho para E lá mostrar. tinha também as roupas originais. Então é muito emocionante o livro não, o filme, está no museu, porque o museu traz a história viva, traz ali recortes, projetos do Milk, o que ele representou. O que o Milk pedia para as pessoas era que, olha, se eu for assassinado, não se silenciem, denunciem, vão para as ruas. O Milk não deixou aquela gravação à toa, né? Ele sabia que ele Incrível, podia. né? Ele não deixou à toa, ele deixou para organizar a comunidade LGBT no mundo e para dizer, se alguma coisa acontecer comigo, lutem, denunciem. Eu sou um porta-voz da causa LGBT. É impressionante. E Castro em si, eu nesse exato momento estou super arrepiado aqui, porque Castro, ele tem uma energia, um sentimento, as bandeiras penduradas, o cinema de Castro com aquele letreiro Castro grandão, as bandeiras nas ruas, no chão você consegue perceber, como se fosse uma calçada da fama, algumas figuras ativistas, militantes, pessoas que foram importantes para a causa LGBT no chão, e você respirar o sentimento de Castro, até a faixa de pedestre, como eu falei para vocês, é arco-íris. Então é impagável esse processo. Deve ter tirado tanta foto, hein, Michel? Tirei muita foto. Depois, se vocês podem, quem não for meu seguidor aí, pode ir lá nas minhas redes sociais. Tem alguns registros que eu fiz, eu coloquei Eu acompanhei a viagem toda pelo Instagram. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi Michel, uma olha só, viagem impagável. antes de eu pular para a próxima pergunta, vamos registrar a nossa foto. Eu vou desativar aqui rapidinho os comentários. Faz a sua pose aí, vamos tirar nossa foto para registrar. 2, 3. Para garantir só mais uma. Michel, como eu falei para você, eu tenho acompanhado hoje um pouco mais a questão da militância, eu tenho aprendido um pouco mais, mas eu tenho uma opinião muito crítica sobre uma parcela da militância. Eu vou dar um exemplo para você, e eu sei que você tem um filtro
100%, você vai entender aonde eu quero chegar. Nós estávamos naquela audiência em 2012 da Cura Gay, né? Aquela audiência assustadora. Eu estava ali mais como uma pessoa fazendo uma cobertura de um evento, a cobertura de um acontecimento importante, do que como militante, como um cristão gay evangélico. Eu estava mais como, eu vou me intitular como um jornalista. Eu estava ali só cobrindo o momento. Mas, Michel, eu fiquei assustado. Cara, parecia assim, um tonel de gasolina largado, e se alguém riscasse o fósforo, assim, as pessoas estavam nervosas, os militantes fundamentalistas religiosos, os políticos, uma parcela da militância, uma criatura lá doida da militância, levantou a suástica, foi aquela confusão, a polícia parlamentar entrou no meio, foi aquela confusão. Naquele período, eu fiquei muito, muito preocupado com o extremo das militâncias, tanto a cristã fundamentalista, como a militância de uma parte da comunidade LGBT. Voltando para 2000 agora, a gente vê uma nova geração entrando na militância, a gente vê uma turma engajada, preocupada, usando as redes sociais, estamos completamente em um outro cenário de ferramentas de militância. Mas, Michel, você é um cara que eu escolhi porque você, primeiro, é daqui de Brasília, é do nosso quadrado, representa a nossa cidade, faz um trabalho muito incrível que eu te acompanho. A minha pergunta para você e por favor, pode falar sem filtro, tá? Que aqui é sem filtro. Qual é o futuro da nova geração de militância? Por quê? Com todo respeito, os mais antigos vai passar o tempo. E agora está crescendo uma nova militância, um novo grupo está vindo por aí. Qual é o futuro dessa militância, na sua opinião? Uhum. Então, primeiro que eu acho que o máximo que o extremo da militância LGBT pode provocar é uma sociedade muito livre. Eu acho que a liberdade, o excesso de liberdade não existe, né? A liberdade, quanto você puder ter, é bom que você tenha, né? E você está falando de uma sociedade de pessoas humanas. Eu sou uma pessoa humana, você é uma pessoa humana. Todo mundo que nasce nessa sociedade, as pessoas humanas que nascem nessa sociedade, elas devem nascer dotadas de direito. E é inadmissível para a gente viver viver a restrição de direitos. Mas é inadmissível para qualquer movimento, para qualquer grupo da sociedade viver a violação dos seus direitos. É inadmissível você imaginar que a população negra convive com a escravidão, ou que a condição de ser uma pessoa negra inviabilize ela em relação aos direitos dela. Ou a condição, o fato de eu amar uma pessoa do mesmo sexo, ou o fato de eu não reconhecer o gênero que a sociedade quer me impõe limites, e isso é um absurdo. Nós estamos fazendo um movimento para tentar mostrar para a sociedade que as coisas não são bem assim, e que as pessoas precisam viver a sua plenitude, a sua liberdade, a sua vida, e não dá para viver vida sem liberdade. Todos os movimentos têm a sua importância. O movimento LGBT hoje tem a sua importância, mas os que me antecederam teve a sua importância. Nós estamos sob conquistas hoje que são frutos de muita luta de muita gente que tombou lutando, ou algumas pessoas que nem tombaram lutando, ou que lutaram na sua casa, ou algumas pessoas que tiveram que morrer sem incluir o seu companheiro no plano de saúde, ou algumas pessoas que tiveram que lutar a vida toda pelo direito de adotar, ou a Cássia Eller, que morreu sem conhecer, sem saber que o filho dela, o Chicão, ia ficar sob o cuidado da Maria Eugênia. Então nós estamos diante dessa sociedade. Muita gente que teve lá atrás, a própria Cássia Eller, que eu vou citar, que foi a primeira LGBT, o primeiro processo a ser julgado positivo para garantir o direito de que a companheira dela ficasse com o cuidado do filho dela, ela que já se foi, teve a sua importância. O próprio Tony Reis, nos anos 90, em que o companheiro dele teve que casar com a mãe dele para ele continuar morando aqui no Brasil. Aí eu não posso condenar a estratégia do Tony Reis de pedir que a mãe dele casasse com o companheiro dele para ele continuar aqui.
Muita coisa aconteceu para a gente chegar aqui. Até 2014, todos nós vivíamos sem 36 direitos civis antes daquela decisão do STF. Então, nós temos que saudar a luta do Milk, das pessoas que se levantaram, da marcha, a luta de diversas pessoas que levantaram em Stonewall, em diversos cantos do mundo e que fizeram a gente ter alguma conquista hoje. É claro que o movimento LGBT hoje é outro. As formas da gente se expressar, de se comunicar, da gente colocar a nossa voz, são outros mecanismos. No início dos anos 90, as pessoas estavam se reunindo em entidades LGBTs para não morrer de AIDS. Hoje a AIDS não é mais um problema para a gente. Hoje as nossas questões são outras. Mas a luta por liberdade, a luta por direitos humanos continuam vivos. Nós não estamos mais lutando por direitos civis porque a gente conseguiu vencer essa etapa. Mas a nova geração do movimento LGBT vai ter que dialogar com outras questões, vão ter que dialogar com outras demandas dessa sociedade de hoje. E os desafios são outros. Agora, que cada um que compôs esse movimento, a Fernanda Benvenuti, que morreu lutando, tanta gente que morreu lutando, o Milk, a Marcha, tanta gente que morreu lutando e que teve ali a sua digital nas conquistas de hoje. E que é lógico que os movimentos eles se renovam. Tinha uma autora, que era Ivonete Santiago, do Diásporas e Sentimentos de Imigrante, Jean, que nenhuma geração é mais importante que a outra. Boa. Cada geração tem a sua contribuição. Então, Boa. Essa geração de hoje, militantes, tem uma contribuição a dar. Mas a geração que me antecedeu teve outra contribuição, e as contribuições temos que honrá-los muito. Por isso que o Ricardo Salles, ele fez a semana dele lá no perfil dele, ele fez toda uma busca de memória de todo o trabalho da militância. Michel, a gente está temos só 3 minutos, vamos para o final. Michel, eu já expliquei. Gente, o abacaxi é o quê? O Michel vai dar o abacaxi, que é algo negativo. O que ele dá de negativo para o filme, ou para a mensagem, ou para algum personagem do filme Milk? Michel, para quem você dá o abacaxi? Ou então até para fora também, se você entendeu a indireta. Eu não vou deixar de dar para a Anitta, né? Para a Anitta, que vai representar os fundamentalistas. Gente, só para deixar claro que a Anitta que o Michel tá falando não é a Anitta do funk não, tá, gente? Carioca não, tá? É a Anitta Bryan, uma fundamentalista religiosa dos anos 70. Então é prega do abacaxi, né, Michel? Boa. Para ela, que vai representar o nosso presidente. Pronto. Boa, Michel. Michel, e agora o Oscar? Não, né? Eu não vou nem falar que é nosso presidente, pelo amor. Misericórdia, tá repreendido. Michel, para quem você dá o Oscar? Pra algum personagem? Eu vou dar pro Milk. Uma mensagem? Pro Milk? Pro Milk, pela história fascinante, pela resistência, pela coragem, por morrer lutando. Sabe, Jean, antes de encerrar, falar do nosso primeiro vereador gay do Brasil, que foi assassinado. Depois vocês podem entrar. Aí no meu perfil, eu postei recentemente um vídeo contando a história. Michel? Qual o nome dele? O primeiro é Adalto... Deixa eu lembrar. Adalto... eu vou lembrar o nome. Mas eu postei Michel, recentemente... rapidinho. Olha só, olha aqui pra mim, antes de você me falar, antes de você fechar. O meu Oscar vai pra você, Michel. Vai pra você, vai pra todas as pessoas que lutam pela gente. Pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo, conheçam a vida dos nossos irmãos e irmãs que lutam por nós. Conheça a história do Michel, da Ananda, do Ricardo, do Tony, de toda a turma. Você não vai militar, mas pelo menos você precisa apoiar, curtir, comentar, levantar a hashtag, sabe? Compartilhar a informação. Michel, o meu Oscar é para vocês na militância, tá bom? E o meu abacaxi é para todo fundamentalista religioso. Michel, termina o nosso ao vivo, que está faltando 1 minuto para você dar a sua mensagem. Não sei se você vai dar aquela mensagem que eu te pedi
Pode fechar. Gente, amanhã, às 8 horas, eu vou estar de novo aqui falando sobre orações para Bob. O tema é fundamentalismo religioso. Michel, por favor, fecha a live. Eu Com a amo sua esse mensagem. filme, Orações para Bob, assistam. Amanhã, gente, ó, dia do orgulho LGBT, Uhul! dia de colocar a bandeira na janela, dia de colocar, de colorir as redes sociais, dia de colocar arco-íris no seu Facebook, no seu Instagram, e dia também de você Verdade. pegar essa bandeirinha aqui, ó, hastear fora da sua casa, na sua janela. Então não Vamos vamos sair do deixar de armário! colorir a cidade, o nosso país. Vamos lutar. E principalmente agora a gente precisa deixar tudo colorido, tudo como deve estar. Atendendo à diversidade que a sociedade tem, que é esse arco-íris aqui, ó. Legal. Michel, Beijo para gratidão, meu querido, vocês. pelo seu apoio, gratidão. Eu espero encontrar um outro período na sua agenda para falarmos um pouco mais. E, gente, um último adendo. Vamos nos politizar. Eu não estou falando que você tem que virar político. Eu estou falando que você precisa entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Michel, abraço para você. O nome do seu esposo é o Rafael, não é isso? Isso. Rafael, gratidão pelo apoio que você deu aí, que eu sei que os esposos, esposas ficam aí no co-dirigindo, ajudando os esposos. Rafael, gratidão pela sua ajuda. Tchau. Michel, brigadão. Beijo, Tá? gente. Amanhã, 4 horas, tem live. E tem Vai também lá, a divulga. atividade da Aliança Nacional LGBT a partir das 14 horas. Fiquem atentos. Vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais. Beijo e bom dia do orgulho para todo mundo. Vamos nos manter orgulhosos. Michel, um abraço, cara. Tchau, tchau. Brigadão. Beijo, gente.